Bom dia, pessoal. Agora nós iremos dar continuidade nos nossos assuntos dentro da dinâmica. Até agora nós estudamos sobre a cinemática. A cinemática era parte da física destinada ao estudo do movimento, sem levar em consideração as suas causas. Agora, dentro da dinâmica, a gente vai continuar estudando os movimentos, só que a gente vai levar em consideração o que causa esse movimento. Então, de antemão, eu já te antecipo que o que vai causar o movimento de um corpo vai ser a força. Então, estudar a dinâmica é estudar a relação entre a força e o movimento, ok? Então, vamos lá. Para dar início ao estudo da dinâmica, vamos falar um pouco inicialmente sobre grandezas físicas, escalares e vetoriais. As grandezas, elas podem ser divididas nessas duas categorias: as escalares e as vetoriais. Como são classificadas as grandezas escalares? Bem, uma grandeza para ser escalar, ela precisa apenas de um valor numérico mais uma unidade de medida para ser bem definida, tá? Exemplos de grandezas escalares nós temos tempo, massa, temperatura, área, energia, trabalho, ok? E várias outras. Uma grandeza vetorial, ela precisa de um valor numérico mais uma unidade de medida, tá? Além de uma direção e um sentido para ser bem definida. Tranquilo? Exemplos de grandezas vetoriais nós temos força, velocidade, aceleração e várias outras. Então, em resumo, é isso. Grandeza escalar necessita apenas de um módulo e uma unidade para ser bem definida. Grandeza vetorial, além de um módulo e uma unidade, necessita de uma direção e de um sentido para ser bem definida, tranquilo? Quando nós falamos em grandezas vetoriais, nós precisamos ter uma ideia do que é um vetor. Vetor é um ente matemático representado por um segmento de reta e orientado, e tem algumas características, tá? São elas: módulo, direção e sentido, tá? O módulo do vetor, ele é representado pelo tamanho do comprimento da minha reta. O comprimento da minha reta indica o módulo do vetor, o tamanho dele. A direção em que a reta estiver orientada vai representar a direção do vetor, e para onde estiver indicada a seta do meu segmento de reta, vai indicar o sentido do vetor. Como vimos no slide anterior, força é uma grandeza vetorial, então eu posso representar força dessa maneira. Deixa eu só fazer um exemplo aqui para te ilustrar melhor, tá? Ok. Imagina que tu tem aqui, ó, um certo bloquinho. E aí, nesse bloquinho, eu vou aplicar uma força nele, tá? Tá aqui, minha primeira força. Vou chamar essa força de F1. Força F1, ela vai ter uma intensidade de 10 newton. Newton vai ser a unidade de força, tá, pessoal? 10 newton. Só que olha só, eu tenho uma intensidade, tá? Eu tenho uma direção e tenho um sentido para essa força que está sendo aplicada no meu bloquinho. Ah, outra coisa. Toda letra que representa um vetor, a gente coloca uma setinha em cima, só para indicar que que aquela letra ela está representando o vetor. Nesse caso, o vetor força F1. Então, a força F1 ela tem uma direção. Vou abreviar aqui só por D. Peraí. Tem uma direção, que é a direção horizontal. Vou abreviar, tá? Ela tem um sentido, tá? Olha o sentido. Da direita para a esquerda, ou eu posso escrever apenas para a esquerda, tá? Então, eu sempre tenho que colocar o módulo, o valor numérico mais a unidade, a direção e o sentido para todo o vetor, ou para toda a grandeza vetorial. Eu poderia naquele bloquinho também ter uma outra força, perdão. E essa força está orientada
em outra direção e outro sentido, olha só. Deixa eu só fazer maior aqui, só para representar que essa força aqui ela é maior, olha só. Percebeu que essa reta é maior? Então significa que essa força que eu vou chamar de F2, ela é maior que a força F1. Sei lá, poderia ser, por exemplo, 20 newtons, tá? A força F2, ela tem 20 newtons, está na direção vertical, tá? E o sentido, seria para baixo, tá ok? Para baixo. Não deu para escrever aqui, mas para baixo. Então, perceberam? Força, como é uma grandeza vetorial, posso representar por um segmento de reta, onde o tamanho do segmento da reta equivale ao módulo do meu vetor força. A direção em que a reta está orientada representa a direção em que meu vetor força está atuando no bloquinho, e o sentido para onde está apontando a setinha do meu segmento de reta indica o sentido do meu vetor força. Tá ok? Além de ser uma grandeza vetorial, podemos conceituar força da seguinte maneira. Força é um agente físico capaz de produzir ou modificar um movimento, bem como deformar o corpo. Então, pessoal, veja só, o conceito de força é algo bastante intuitivo. Então, para compreendê-lo, a gente precisa se basear em efeitos causados por ela, como aceleração, que é o que faz com que o corpo altere sua velocidade, quando há uma força sendo aplicada, e deformação, que faz com que o corpo mude seu formato quando sofre a ação de uma força. A rigor, nós dizemos o seguinte: força, para existir uma força, é preciso que a gente esteja dois corpos, no mínimo, envolvidos no sistema. Só existe força se existir dois corpos ou mais interagindo dentro do meu sistema, tá? E essa força, ela é capaz de alterar o estado desse corpo, seja ele de repouso, seja ele de movimento, causa uma aceleração nesse corpo, e pode vir a deformar esse corpo também. Tranquilo? A força resultante, olha, analisa comigo essa situação aqui embaixo, ó. Eu tenho um bloco, tá? Circulei ali para vocês. E esse bloco, ele está sendo submetido a várias forças. Ó, eu tenho uma força F1 aqui, eu tenho uma outra força F2, força F3 ou força F4. Observa que cada força tem uma certa intensidade. Observa o vetor que representa a força, cada um tem um certo tamanho. Estão numa certa direção, tem forças que estão até na mesma direção, tipo F1 e F4, são forças que estão orientadas na mesma direção, estão na horizontal. E F2 e F3 também, elas estão na mesma direção, estão oblíqua. Só que estão em sentidos contrários, né? Olha, analisando de novo, F1 e F4, F1 está na horizontal, para a direita, F4 está na horizontal, para a esquerda. Tá, tranquilo. Nessa situação, o que a gente vai atrás, o que a gente quer saber é qual a força resultante sobre esse bloquinho. Se esse bloquinho ele está sendo submetido a 4 forças, tá? Mas para onde está atuando a força resultante, que seria a somatória de todas as forças que atuam nesse bloquinho? Tá aqui, ó. Tá? A força resultante, ela vai ser representada por um único vetor, que seria a soma daqueles outros 4 vetores, que vai ter uma certa direção e um certo sentido, tá? Aqui embaixo a gente tem outro exemplo disso, ó. Tu tem um cachorrinho e tem um camarada puxando um cachorrinho aqui pela coleira, né? E observa, o cachorrinho ele faz força na horizontal para a esquerda, enquanto o camarada está fazendo força na horizontal também, na mesma direção, só que para a direita. Então observa, a gente tem força na mesma direção, só que em sentido contrário. Se eu quisesse descobrir qual é a força resultante que atua aqui qual é a força resultante aqui no caso da coleira do cachorro, que é onde está sendo aplicadas as forças, eu teria que fazer a somatória dessas forças. Então, a força resultante, ela seria a força F1,
tá? Que é a força em vermelho aqui, ó, que o camarada está fazendo, mais a força F2, que é a força com que o cachorrinho está fazendo. Só que observa, a força F2 ela tem a mesma direção que a força F1, só que está no sentido contrário. Como ela está no sentido contrário, a gente vai colocar um sinal de menos. Então, menos F2. Tá? Dessa maneira, se tu perceber quando a gente fazer o jogo de sinal, a gente vai ter o seguinte, ó, que a força resultante, força resultante vai ser a força F1 menos a força F2, tá? Então vamos lá. Naquela situação, seria uma situação como essa daqui novamente, é o que a gente chama de uma situação em que a gente tem umas forças concorrentes, tá? Opa, peraí. Deu bug aqui, rapidinho. Beleza, agora sim. Então, quando eu tenho duas forças que estão orientadas na mesma direção, só que em sentidos contrários, como é essa situação aqui, ó, eu tenho a força F1 na horizontal para a esquerda e a força F2 também na horizontal, só que para a direita. Se eu quiser encontrar a força resultante, é só eu fazer a subtração entre as minhas duas forças, F1 menos F2, tá? Se as minhas forças elas tiverem a mesma direção e sentidos contrários e tiverem a mesma intensidade, a minha força resultante, a minha força resultante vai ser igual a zero. Porque quando eu fazer F1, tá, menos F2, 2 menos 2 vai dar 0 newton. Tranquilo? E quando as forças têm a mesma direção e o mesmo sentido, olha só, eu tenho a força F1 e a força F2, que estão na horizontal, perdão, e no mesmo sentido, estão para a direita, na horizontal para a direita. A força resultante, ela vai ser a soma das duas forças, F1 mais F2. Tranquilo? Então, se aqui fosse 4 newton, o valor da força F1, e 2 newton, o valor da força F2, o valor da minha força resultante seria 6 newton. Tá? Beleza. Então, aqui, ó, situação como eu falei para vocês. Eu tenho dois camaradas tentando empurrar um carrinho. Ambos estão empurrando o carrinho na mesma direção, na direção horizontal, no mesmo sentido, para a esquerda. Ó. Esse camarada está fazendo uma força de 450 newton na horizontal para a esquerda e o outro está fazendo uma força de 320 newton na horizontal também para a esquerda. Então, qual vai ser a força resultante? 450, força F1, mais 320, força F2. Tá? Então, vamos lá. Forças concorrentes. Quando a gente tem forças que estão sendo aplicadas no mesmo ponto, só que em direções diferentes, tá? Na verdade, é quando a gente tem forças, deixa eu pular logo aqui, tá? Quando a gente tem forças que fazem entre si um ângulo de 90 graus, aqui que é a ideia. Toda vez que eu tiver, tá, uma situação como essa, em que as forças, olha, a força F1 e a força F2 aqui, ó, estão aplicadas no mesmo ponto, ó, estão sendo aplicadas aqui no mesmo ponto no barquinho, e entre elas eu tenho um ângulo de 90 graus, como é que eu calculo a força resultante? Vai aparecer lá no próximo slide, mas eu vou colocar aqui para ti. A força resultante eu posso calcular como Pitágoras, tá? Então é só fazer força resultante ao quadrado é igual a força F1 ao quadrado mais força F2 ao quadrado. Então é isso, pessoal. Sempre que eu tiver duas forças aplicadas no mesmo ponto, tá, e elas fizerem entre si um ângulo de 90 graus, como é que eu calculo a força resultante? É só eu usar Pitágoras. Força resultante ao quadrado vai ser igual a força F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. E aí, já sabe, né? Leva ao quadrado, somo, depois extraio a raiz. Tranquilo?
Então, resumindo, é isso, pessoal. Quando eu tenho forças com a mesma direção e mesmo sentido, para mim encontrar a força resultante, é só fazer a soma daquelas duas forças, F1 mais F2. Ou se eu tiver mais forças também, tá, pessoal? Se tivesse F3, F4, enfim, as N forças que estivessem atuando no corpo, se estivesse na mesma direção, no mesmo sentido, só era eu ir somando todas elas e aí eu encontrava a força resultante. Quando as forças estão na mesma direção, só que em sentidos contrários, sentidos opostos, eu faço a diferença entre elas para encontrar a força resultante, ok? E quando as forças elas estão perpendiculares, tá? Ou seja, fazem entre si um ângulo de 90 graus, tipo uma situação como essa daqui, tem uma força na vertical para cima e tem uma força na horizontal, na horizontal para a direita, ó. Observa, aqui fosse F1 e aqui fosse F2. Entre elas, um ângulo de 90 graus. Como é que eu calculo a força resultante? A força resultante, ela estaria aqui assim, ó. Aqui estaria a força resultante. E como é que eu faço para calcular essa força resultante? Só usar Pitágoras. Força resultante ao quadrado vai ser igual a força F1 ao quadrado mais força F2 ao quadrado. Tranquilo?